Quem controla o passado controla o futuro. Na era dos algoritmos, o YouTube e o TikTok deixaram de ser meras plataformas de entretenimento para se tornarem o principal campo de batalha pela formação da consciência política de milhões de jovens. É nesse cenário que a criadora de conteúdo Thames Mori se consolidou como uma voz que cresce a seus passos médios. Com seus seguidores, ela não é apenas uma influenciadora. Ela atua como uma verdadeira operadora ideológica, moldando a forma como seu público interpreta a sociedade, a política e a própria história. Mas isso tem um problema. Do ponto de vista da ciência historiográfica e do materialismo histórico dialético, o conteúdo que ela produz é fundamentado em erros metodológicos gravíssimos. Mas não se engane, isso não é um acidente não, é um método. Como que eu vou discutir a aprovação de reforma tributária num Congresso que hoje vive uma ditadura de toga, que não tem nem peito suficiente para enfrentar, não tem peito suficiente para enfrentar o STF e defender a liberdade de expressão. Não tem como, esse Congresso é fraco. Esse Congresso é fraco. E eu espero realmente que não aprove agora. Porque é um Congresso que não vai ter culhão pra sustentar. É certeza, absoluta. Mas o Congresso é fraco por quê, Thames? Porque não tem culhão pra enfrentar e defender a própria liberdade, Thames, cara. O Congresso tá segurando 50 bilhões por ano de emendas parlamentares. De verdade. É o Congresso com mais poder orçamentário da história da República Brasileira. Admiro sua capacidade de conhecimento. A admiração é mútua. Admiro muito. Mas você criou uma utopia e você precisa acordar pra realidade. Thames, veja, o Congresso tá segurando 50 bilhões por ano de orçamento. A sua teoria não sustenta a realidade. Hoje nós vamos escancarar como a visão de mundo vendida por Thames Mori atua como uma engrenagem de desinformação histórica e qual é o perigo concreto que esse tipo de discurso representa para a formação política e da luta de classes. Para entender o perigo do conteúdo dela, precisamos lembrar como a história enquanto ciência funciona. O materialismo histórico, desenvolvido por Karl Marx e pelo Friedrich Engels, estabelece que as sociedades não são movidas por sentimentos, moralismos ou puramente por ideias abstratas, mas pelas suas condições materiais de existência. É a forma como os seres humanos se organizaram para produzir e reproduzir a vida. Quem é o dono da terra, quem detém as máquinas, quem vende a força de trabalho, que determina a estrutura social. As religiões, as leis e a moral, a superestrutura, surgem a partir dessa base material, frequentemente utilizada para legitimar o domínio da classe dominante. O que Thames Mori faz em seus vídeos é a inversão idealista da realidade. Ela pega essa pirâmide e a coloca de cabeça para baixo. Para ela, são os valores, a fé e a moralidade que moldam a matéria. Ao fazer isso, ela apaga a luta de classes e entrega ao público uma história distorcida e inofensiva para o sistema capitalista. Thames atua na linha de frente do que os setores conservadores chamam de guerra cultural. É comum ouvi-lo usar primícias como essas daí em seus vídeos. A decadência de uma sociedade começa quando ela abandona seus valores morais e espirituais. As ideologias modernas, como o marxismo, são frutos de um afastamento da fé e da verdade divina. Onde é que está a falha brutal acadêmica aqui? Dizer que uma civilização colapsou ou entrou em crise porque perdeu os valores é o que chamamos de anacronismo primário. Nenhuma sociedade cai por falta de fé. A Roma Antiga não ruiu porque as pessoas mudaram seus costumes. Ela ruiu porque o modo de produção escravista entrou em um colapso. O feudalismo não acabou porque as pessoas deixaram de ser cristãs piedosas. Acabou porque as novas forças produtivas da burguesia sufocaram as relações de servidão. A mudança moral é a consequência da mudança econômica, nunca a causa. Thames trata a história como um choque eterno e abstrato entre cosmovisões, a cosmovisão cristã contra a cosmovisão secular. Mas de onde vêm essas cosmovisões? A teologia não flutua no vácuo. Na Idade Média, a visão de mundo religiosa justificava que os camponeses fossem explorados pelos nobres. As religiões se transformaram conforme o modo de produção muda. Ao tratar a teologia como algo fora da história, ela transforma o debate científico em um mero dogma. Ao transformar os complexos conflitos da humanidade em uma batalha espiritual de bem contra mal, Thames Mori opera numa manipulação perigosa. Ela fabrica um inimigo moral. Quando os problemas estruturais do capitalismo, como o desemprego, a fome, a precarização do trabalho e a desigualdade, são reduzidos à crise de valores ou ideologias diabólicas, qualquer análise científica sobre a exploração desaparece. E quem que sai ganhando com isso? O trabalhador que consome esse conteúdo deixa de questionar o seu patrão, o mercado financeiro ou a extração da mais-valia, e em vez disso, ele passa a lutar contra fantasmas ideológicos, focando sua energia em vigiar o comportamento alheio ou debater costumes. É a alienação perfeita. E aqui chegamos a um ponto central.
por que reverberar essa visão de mundo é tão perigoso para nossa sociedade? Ela mesma diz que o sistema que vai ajeitar todas as coisas é a teocracia. A teocracia. Sabe, o único sistema que vai funcionar, e agora talvez você ria da minha cara, mas o único sistema que vai funcionar é o sistema da teocracia. Quando Jesus voltar para nos buscar e nos levar para o céu. Lá o trem vai se ajeitar. Temos alguns perigos aqui. O primeiro deles é a desmobilização da classe trabalhadora. Se a história é uma batalha espiritual ou moral, a solução para os problemas do mundo, segundo essa lógica, não exige organização coletiva, greve ou revolução. Exige apenas conversão individual e obediência. Essa narrativa desarma a classe trabalhadora, apagando o fato de que os direitos trabalhistas, o fim da escravidão e o sufrágio universal foram conquistados com sangue e luta material, não com pregações morais. Para ser bem sincero, Thames nem sabe o significado de capitalismo, conceito histórico básico. Veja esse corte de uma fala dela que saiu num debate no canal Spectrum. Começar daí, o que Depende, é para mim o capitalismo é um sistema de governo, não entendo, um sistema econômico, não entendo que o Brasil hoje é capitalista em sua essência, eu entendo o sistema econômico do Brasil como algo misto, às vezes muito mais pendente pro socialismo do que pro capitalismo em si. Eu só vejo um viés capitalista no Brasil porque hoje a gente ainda permite ter os nossos empresários, as nossas empresas e a iniciativa privada. É a única coisa que hoje ainda se sustenta do capitalismo no Brasil. Mas o que é capitalismo para você? É difícil explicar, assim, de tantas formas, porque tem tantos outros tipos de capitalismo que eu tô te dizendo. Mas capitalismo, pra mim, o capitalismo que a gente tá criticando e apontando se você nem sabe definir o que é? Eu estou definindo. O capitalismo, pra mim, é um sistema econômico cujo a gente tem a diminuição da iniciativa pública do Estado e o aumento da iniciativa privada na sua essência. Explicando bem simplório aqui, eu não sou professora de economia, não vou saber os termos técnicos e tudo mais. Ao meu ver, dentro da minha visão, o capitalismo é isso. Thames, olha só. O preço humano e predatório dessa conta é o que há no capitalismo. O capitalismo não é só desigual. Ele é um sistema profundamente predatório, Thames. Pensa comigo. Sim, hoje quase todo mundo tem um celular e não morre de peste negra como na Idade Média. Mas o abismo entre quem produz e quem manda virou um oceano. Antes, as diferenças entre o camponês e o nobre era X. Hoje, o trabalhador rala até exaustão para ter o básico, enquanto um punhado de bilionários acumula mais riqueza do que países inteiros. A vida melhorou um pouco na superfície, mas a concentração de poder no topo ficou brutal. Para esse sistema funcionar e dar lucro, ele precisa sugar o trabalho humano. O trabalhador gera um valor absurdo com o próprio suor, mas fica só com uma migalha, o salário. O resto é engolido por quem detém o capital. É um sistema que se alimenta da nossa energia, do nosso tempo de vida, da nossa saúde mental. É a exploração transformada em rotina. E não para no trabalhador, não. Para continuar crescendo sem parar, o capitalismo devora tudo que vê pela frente. Esgota os recursos da terra, destrói ecossistemas, transforma a natureza e a própria vida em mercadoria. Ele precisa moer pessoas e o meio ambiente para manter a roda do lucro girando. Então, quando a gente olha para o materialismo histórico, a crítica ao capitalismo não é porque ele gerou riqueza, é porque ele é um monstro insaciável. A riqueza que a humanidade inteira produz junto é drenada para a mão de uma minoria, enquanto a maioria vive no limite e o planeta paga a conta. Saca a tragédia disso daí, Thames? Tem outro perigo aí. Um combustível para o reacionarismo de fato. A narrativa de que estamos em uma decadência moral é o terreno fértil para ideologias de extrema-direita e proto-fascistas. Esse tipo de conteúdo prepara a mente do espectador para desejar um passado glorioso e puro que nunca existiu, abrindo espaço para líderes autoritários que prometem restaurar a ordem e os bons costumes, usando a força do Estado contra minorias e opositores políticos. No mesmo debate do Spectrum, Thames defende que a luta de classes nem existe, que ela não acredita, e o fato coletivo é supérfluo perante um pseudo-empreendedorismo de um capitalismo que favorece as mulheres, sendo que as próprias mulheres sofrem chagas terríveis desse sistema. Sabe o que é engraçado? Ela faz a pergunta, aí a gente começa a responder, ela percebe que é coerente, aí ela tem que trazer um bait, ela tem que ficar trazendo coisinhas. Mas nem capitalismo ela sabe o que Vamos debater seriamente? União Soviética, legalização do aborto. União Soviética, péssimo, um monte de mulher morreu na barriga. Da escravidão doméstica. Legalização do aborto, vamos matar as mulheres na barriga. Porque os países em que o capitalismo é mais desenvolvido, o aborto é legalizado. E eu discordo, eu disse que o capitalismo tem defeitos. Mas você é a favor do capitalismo. O capitalismo mais bem colocado tem aborto legalizado. Eu consigo olhar um sistema político, um sistema econômico e enxergar defeitos nele e criticá-lo. Mas quando eu comparo, eu entendo que o capitalismo traz mais liberdade para a mulher, principalmente liberdade econômica, e traz mais oportunidade da mulher. Que liberdade econômica?
econômica, Tami. É só você ir em qualquer periferia. A maioria das mulheres não tem liberdade Mas econômica. aí você tá olhando só pra periferia. Não existe mulher luta só de na periferia. classes. Quem é rico tem liberdade Eu total. não creio nessa luta de classes, cara. Mas você não tem Nós que somos crer. uma Ela sociedade. é um dado da realidade. Acontece. Você não tem que crer. Não é uma questão de fé. Você acha a periferia ruim? Eu acho a periferia Então vamos ruim. acabar com a periferia? Vamos pra isso, Vamos vamos tirar acabar essas com o mulheres de lá? capitalismo. Vamos dar oportunidade pra elas. Enquanto existir capitalismo, vai existir periferia. Vamos trazer empreendedorismo pra elas. Vamos colocar restaurante público? Restaurante público, se é a favor? Lavanderia pública, paga com dinheiro público, pra essa mulher não ter responsabilidade de chegar em casa e lavar? Por favor, não quero a lavanderia pública. Eu quero lavar minha roupa. Exato, mulher. Continue em casa tendo que lavar, passar pro seu marido e não tendo seu próprio dinheiro. Exatamente. É isso que elas querem. É melhor do que ficar à mercê de um Estado que faz com você. Mas tem um terceiro perigo aí, o anti-intelectualismo. Ao vender apologética religiosa disfarçada de análise social, ela descredencia a sociologia, a historiografia e as ciências humanas produzidas nas universidades. Troca-se o rigor da pesquisa metodológica por sofismas moralistas, alimentando uma geração inteira de analfabeto político que se acham super bem formados. Nós não estamos aqui dizendo que as pessoas não podem ter sua fé ou suas convicções. O que estamos exigindo aqui é que não se falsifique a história para justificar a manutenção da exploração. Para entender o mundo real, precisamos olhar para o chão de fábrica, para o campo, para a disputa pela sobrevivência material. Precisamos do materialismo histórico para ver que por trás de cada discurso sobre valores e moral existentes, invariavelmente, o interesse econômico de classe está escondido. A história não é um roteiro teológico, como ela tem também outros, como aquele anacrônico de posto que é o Thiago Braga do Império Zadig e do Brasão de Armas, que acha que a história é um parque empírico de impressões e coloca as fontes no vácuo do universo. Se nós permitirmos que a internet seja dominada por essa visão idealista e reacionária, estaremos entregando a consciência da juventude de bandeja para a classe dominante. Galera, se esse vídeo te ajudou a enxergar as armadilhas desse tipo de conteúdo, deixa teu like, inscreva-se no canal e compartilhe. Comenta aqui embaixo como você acha que podemos combater esse tipo de desinformação histórica na internet. Ah, e um detalhe, galera, estudem, tá? Estudem, organizem-se e até a próxima.